Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhas jornalistas. Nem parece que são 255 episódios. Eu fui esqueci essa abertura. Pelo amor de Deus. A pobrezinha, gente. Mulher, tire uns dias de folga. Pra quem não viu, né? Claro que não viram. A pobre da Camila deu branco nela na hora antes de chamar a gente. A pobre. O pessoal acha que até é gravado, mas não é. Toda vez a gente faz, toda vez tá aí. E aí a doida aqui, né? Dá um apagão na cabeça, sabe, Maria? Tudo bem, Inês Aparecida? Tudo, minha filha, mas não se preocupe, não, que uma vez eu esqueci meu nome. Foi. Eu estava tão estressada. A pessoa trabalha em jornal, como eu trabalhei 17 anos, né, numa redação, a pessoa endoidece, né? É. Por isso que às vezes eu penso que eu sou assim um pouco, mais ou menos, foi de redação. Sequela da redação. Sequela. Pois eu esqueci meu nome. Vocês acreditam que eu dessa? Eu acredito. Pois é. Mas hoje nada, hoje eu sou maravilhosa. Isso aí foi tempo que eu trabalhava em redação, que era amarela a redação. Nada, agora olha aí. Eu tô em plenos, eu não estou em redação, eu estou em plenos jogos abertos de TCCs, defesas de TCCs. Fim de semestre, né? Fim de semestre, que é uma coisa que professor, todo mundo sabe, assim, é apavorante. Os alunos reclamam, mas pode ter certeza, viu, seus bichinhos? Para professor e professor é muito pior, viu? E vocês ficam dando trabalho ainda, os bichinhos que assistem. Pois, gente, hoje estamos só as três aqui, né? Hoje estamos, né, na formação raiz para falar de um bocado de assunto. Então vai ser aquele sururu recheado de um bocado de assunto. Para começar, tudo que está acontecendo aí nos Estados Unidos, bananinha, todas as sanções aplicadas contra o Xandão e toda a reação do governo Lula, protestos, né, dos bolsonaristas, pesquisa da Datafolha falando do Lula, enfim, um bocado de coisa. E também tem as coisinhas locais, né? Então fica com a gente até o final que vai ser bom, tá? Aproveito para pedir seu apoio. Se você não apoia As Cunhãs, mas quer apoiar, você gosta desse podcast, apoia a gente. É bem facinho. Você, com qualquer valor, já apoia e já ajuda pra caramba. E tem 3 formas que a gente usa. A primeira é pelo site apoia.se/ascunhaspodcast. Pode ser também pelo Pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com, ou então pelo Orelo, se você nos escuta por lá, qualquer valor. A gente já ajuda pra caramba. Mas também, se não quer ajudar com dinheiro, não tem problema. Espalha a palavra. Eu sempre falo, espalha a palavra. Divulga pros amigos, para os inimigos, o pessoal do trabalho, o pessoal da família, né, os amigos lá da corrida. Eu sei que vai ter fofoca, mas aí vocês soltam essa. Não, mas ó, vocês querem escutar umas fofocas qualificadas sobre política, discussões qualificadas? Escutem As Cunhãs. Pronto, faz essa divulgação. Fazer aqui também um apelo aos haters fiéis, que toda vida escutam. Nossa, vocês tratem de contribuir e colaborar também, viu? Isso. Porque a gente dá assunto, dá motivo para eles, não é não? É verdade. Jogarem os hate, para terem raiva, lacrarem nas redes. Então vocês façam aí a parte de vocês. Isso. Escutem, né? Tenham raiva e contribuam com a gente. Exatamente. A gente não fica chateada, não. A gente sabe que vocês gostam da gente, viu? Vocês são haters, mas gostam. Eu sinto falta nesse último episódio, tem bem pouquinho. Aí eu fiquei tão chateada. Cadê os haters? Então, Pois é isso, gente. Agora sim, bora começar. Vamos começar com esse negócio do discurso antipatriota que está aí nos últimos dias movimentando muito, né? A gente teve a punição ao Bolsonaro e depois teve as punições, né? As sanções dos Estados Unidos ao Brasil. Por conta disso, o Trump usando essa questão política para jogar aí um tarifaço de 50% em cima de um bocado de coisa. Por mais que ele tenha recuado, ainda sobrou muita coisa, né, sendo tarifada. E jogou uma punição pesadíssima em cima do Xandão, que é aquela tal da morte financeira. A pessoa fica sem poder fazer transações financeiras, mas ainda não se sabe exatamente qual vai ser o alcance disso, né? Se ele vai ser impedido de ter conta no Brasil. Enfim, isso está uma discussão meio ainda indefinida. Mas, de um certo modo, será que esse negócio, que, no fim, é um discurso antipatriota, né? Dos patriotas, não vai sair, né, um tiro pela culatra? O negócio não parece que está muito bom para o lado, assim, por parte da população, a grande maioria não apoia esse discurso de a favor do Trump, contra o Xandão. É uma minoria isso aí, né, não, Ebeli? Pois é. Essa semana saíram várias pesquisas, inclusive, comprovando isso, né? E esse discursinho da bandeira do Brasil, da camisa verde e amarela, de nós patriotas, nossa bandeira nunca será vermelha, ela é verde e amarela. Como é que você sustenta um discurso desse, sendo que você está encampando, apoiando, aprovando moções de apoio a uma interferência estrangeira que vai prejudicar o país? Né? Porque houve um recuo aí do Trump, mas ainda tem um monte de produtos que estão aí com a tarifa mantida, principalmente produtos cearenses, que o Ceará exporta. Então, praticamente todos os produtos que o Ceará exporta
peixe, lagosta, livrou algumas o aço, frutas. Né? O resto vai tudo. Pois é, o resto vai tudo. E o aço, o Elmano até já tinha comentado com a gente, o aço já é tarifado, né? Isso. Ele já tem uma tarifa alta de exportação. É porque iguala com todo mundo, né? Ele tarifou geral o aço para os países do exterior. Mas assim, é isso. É peixe, calçados, coco, castanha, a cera de carnaúba, tudo tá tarifado aí. E aí eu acho que ainda é cedo, assim, a gente fica... Depois a gente vai comentar aqui os números das pesquisas, né? Que mostram como está a preço de hoje, saindo pela culatra esse tiro da extrema-direita e da direita que está embarcando nisso. A preço de hoje tá sendo muito mais favorável ao discurso do Lula e ao discurso do governo, mas eu acho que ainda é cedo para a gente falar dos efeitos eleitorais disso. E essas pesquisas que mostram, por exemplo, que pela primeira vez, a pesquisa Atlas, se eu não me engano, que foi divulgada na quinta passada, mostra que pela primeira vez, desde janeiro de 2004, a aprovação do Lula, de 2024, a aprovação do Lula superou a desaprovação. Né? E eu acho que esse número, ele mostra o quão essa coisa da aprovação e do sentimento da população é volátil e oscila. Isso. Muda de um dia para outro. Então, por mais que a gente esteja gostando do discurso do governo, da postura do governo, né? A gente vai comentar ao longo do episódio, eu acho que ainda é cedo para falar de frutos eleitorais, mas que o caminho está se pavimentando e o discurso de soberania nacional, de patriotismo, ele agora é favorável para a esquerda, né? Eu acho que sim. Essa história de patriotismo, primeiro, eu acho que essa galera, o rebanho, o gado, eles não entendem o que é patriotismo. Eles não entendem. Porque uma pessoa que é patriota fica batendo continência para a bandeira dos outros, que, por sinal, é vermelha e branca, né? Diz que não quer ser vermelha, né? Os Estados Unidos é vermelho, azul e branco. Uhum. Aí vai continência para a bandeira dos outros, aprova, aplaude o tarifaço, acabando com a economia brasileira. Isso é ser patriota? Eles não sabem o que é ser patriota. Os que estão sabendo o que é patriota... ser patriota é gostar do seu próprio país, não do país dos outros, né? Então, talvez tenha sido esses que não foram para as manifestações de domingo. Vocês estão assistindo quarta-feira, aquelas manifestações pró-Bolsonaro de domingo, né? Aqui em Fortaleza, eu assisti da minha janela a carreata passando, achei flopada, sabe? Era pouco carro, as bandeiras pequenas, as bandeirinhas do Brasil, pequenas. E um carro de som também, menina, que às vezes, antigamente, no auge, era cada paredão, não era? Não, mulher, era uma caixinha de som assim, do tamanho dessa coisa aqui, cantando o hino nacional, tão desanimado. O hino nacional, não, ainda a bandeira, que é desanimado, né? Salve é lindo, perdão da esperança. Não, bem desanimado, não achei. Aí eu pensei até assim, será que essa carreata está cortada, né? Por causa do sinal? Não. Caiu um amigo nosso, o Evaldo Lima, tá lá não sei aonde, na rua, também disse que era a mesma coisa. Achou que também era cortada, mas não, era pouca gente. E de tarde teve patriotas na Praça Portugal. Aí a minha olheira foi lá, disse que em redor estava pouca gente. Aí, ao redor... De Fortaleza foi flopado, total. Né? Fica lotada ali, aquelas imediações em torno da Praça Portugal. Mulher estava não. Ou seja, das duas, uma. Ou o pessoal estava aproveitando o último fim de semana de férias, né? Estava nas praias, estava em Caraízinho. Foi pro jogo do Ceará. Foi pro jogo do Ceará. Teve 50 e tantas mil pessoas no jogo do Ceará e dormiu no flop, na tornozelaça. Torcedor do Ceará, não sei. Ou então foram para Serra, para Guaramiranga, foram para Merioca, foram para algum canto, que tinha realmente pouca gente. E nacionalmente o pessoal mentindo, né? Como sempre, o Malafaia, botando que era 100 mil pessoas, disse que tinha aglomeração ali na Paulista, para quem conhece a Paulista, ali em frente o MASP. Vou falar com o teu sotaque, Paulista. Ali na Paulista ficou só 35 mil pessoas, não sei o quê. Mas o Malafaia disse que é 100 mil, não sei o quê. O que eu já acho até relevante. Eu acho demais, 30 mil pessoas. É bastante. É muito otário, né? Não? 37 mil, como estavam falando. É muito patriota otário, né? Agora eles realmente estão forçando a barra, falando que tinham 100 mil, 1 milhão, sei lá o quê. Na Copacabana também tem foto de drone, assim, lá de cima também, ali. Eu acho demais a pessoa ser idiota ao ponto ainda de estar lá, né? E balançando bandeira e tal, sabendo que é um povo que é totalmente contra o Brasil, esses patriotas. Você viu o Bolsonaro? Ele apareceu. O André Caneco estava
com o celular e fez a ligação, né? Eles fizeram a ligação e mostrou só a imagem. O celular, só a imagem. Não foi ouvida a voz do Bolsonaro. Ao contrário de em outras cidades, no Rio, eu acho que botaram lá a voz dele. Pelo contato do Flávio. Flávio, né? Porque o outro, o Laricato, estava lá e tá nos Estados Unidos aí, né? O Laricato. E o próprio Bolsonaro tá sem celular, né? E o Laricato. A polícia levou o celular dele. Vocês viram o Laricato? Com certeza. Depois a gente fala aí do Häagen-Dazs do Laricado. Eu só chamo aquele sorvete Hans Donner. Eu não sei dizer o nome do sorvete. Häagen-Dazs. Segundo o Bananinha, é Häagen-Dazs. Eu chamo Hans Donner. Você se lembra quem é Hans Donner? Sim. É o que fazia as aberturas da Globo. Do Fantástico e tudo, da Aquela Globo. Globeleza. Que era casado com a Globeleza. Aí eu só chamo aquele sorvete Hans Donner. Que eu acho mais fácil. E, Ebele, no fim das contas... Então, a gente está assistindo assim. Esse é o momento que, em termos de imagem, está sendo positivo para o governo, para a postura do governo, né, de defesa do país, de não se dobrar, de falar que não vai se submeter, abrir mão de nada nessa parte política para os Estados Unidos. Né? E aí, tanto que aí, no Datafolha que saiu sábado, Lula, oh, meu Deus, o Lula liderando a pesquisa contra todos, né? Ele já vinha liderando, mas liderando com um pouquinho mais de folga. E, assim, botaram até o Flávio Bolsonaro para ser candidato a presidente dessa vez. Estão testando tudinho, né? Estão testando tudinho. A facção Bolsonaro todinho. Flávio, Eduardo, Michele, toda a facção completa. Mas não tem jeito. Assim, todos não estão com desempenho Vamos nessas falar coisas, dos né? números, né? O Datafolha divulgado no sábado. O cenário melhorzinho para a extrema-direita é quando o Bolsonaro aparece como candidato, mas vale lembrar que ele está inelegível. O Lula, né, nesse cenário 1 com o Bolsonaro, lidera com 39% e o Bolsonaro com 33%. Aí depois eles começam a testar a reborréia, né, os restos da família. O Flávio Bolsonaro tem... aparece com 18%. O Bananinha, até o Bananinha, né, aparece com 20% atrás do Lula. Quem se sai melhor, e isso eu acho que é um ponto importante para a gente discutir, quem se sai melhor, né, depois do Bolsonaro é a Michelle, com 24%. E o Tarcísio, me surpreendeu, o Tarcísio sai com 21%. Ele sai pior do que a Michelle num cenário de disputa com Lula. Isso, inclusive, justifica um pouco a estratégia, eu acho que eu li, não lembro onde, mas que assim, o Bolsonaro, o Lula tem sido aconselhado a ignorar o Tarcísio porque ele é inexpressivo, ele nem é o mais competitivo, né? Quando você testa cenário eleitoral, ele nem é o mais competitivo. Então, assim, o Lula está sendo orientado a ignorar, nem falar em Tarcísio. Agora, a Michelle, e quem viu, acompanhou ela, né, nos trios elétricos, nesses carros de som. Ela estava em Belém, né? Estava em Belém. Eles, cada um foi para um município, cada um foi para uma cidade. E ela, o discurso dela é de candidata, é de pré-candidata. E eu lembro de, assim, acho que o Valdemar já Agora, essa é a endossou o nome dela. Né? O Valdemar defende a Michelle, o Valdemar da Costa Neto, né, presidente do PL. Por outro lado, o Malafaia, que já foi citado aqui pela Inês, ele diz que não tem outra pessoa, que é o Bolsonaro o candidato. Isso faz parte, né? Aí, faz parte do discurso. Era o que a gente fazia com o que se falava com o Lula quando estava inelegível. Então, candidato. Aí botaram a mesma estratégia, né, do Lula livre, eles estão tentando fazer com o Bolsonaro livre. Ele está livre, só está com a tornozeleira, o bichinho. E está inelegível. Mas eles estão tentando, assim, emplacar isso, mas talvez não sejam o que a Michelle quer, né? Já que ela está adotando e nem que o Bolsonaro quer. E assim, a princípio ele defende ela para senadora, né? Só quem aprova ela na família, digo aqui, repito, é o Flávio, que engole ela com água. O resto... Gente, agora, a que ponto chegamos? Michelle e Bolsonaro, que vocês viram, né? Teve um tio aí que foi preso. Foi preso agora por pedofilia. O bicho é surdo e ainda faz sem argonhice. A família toda enrolada. A família toda enrolada. A mãe, a avó, todo mundo. Uma falsificava documento, a outra traficava. A família toda. Agora, eu acho que já é tempo de quem cuida de campanhas já ficar minando essa fulana. Começar a soltar os pôs, né? Porque pôs não falta não. Porque a pose... Tem que lembrar que o Mauro Cid, mesmo, nas conversinhas do Mauro Cid, ele disse que não segurava. Que era melhor o Lula, desse jeito é melhor o Lula. Porque ela não segurava, porque ela tinha coisa. Ele soltou essa. Vale lembrar. Se o Mauro Cid, que era aliado, que era ali, número 2, mãozinha dada com o Bolsonaro, fala isso, imagina. Mas disse que ela é uma jumenta batizada.
De grossa? De grossa com esse povo, com esse pessoal que ela acha que era subalterno dela. Com os empregados do Palácio da Alvorada. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. E essa pesquisa que bota a Michelle como a segunda mais competitiva depois do Bolsonaro, parece que bate com as pesquisas internas do PL. Né, que mostram que, e até já passaram para o Bolsonaro, né, deu na imprensa, que ele foi, ele ouviu análises, ouviu os números, mas não teria se manifestado. Isso segundo se lê na imprensa nacional. Mas voltando aqui para as pesquisas, o que eu achei melhor de número que surgiu essa semana, o melhor, qual foi, Camila? Diz aí. 61% dos brasileiros não votariam em um candidato que prometesse livrar de qualquer pena ou punição Jair Bolsonaro, seus aliados acusados de tramar contra a democracia e os condenados pelo 8 de janeiro. Eu achei esse número maravilhoso. Excelente. 61% das pessoas, incluindo provavelmente gente de direita, não aceita que eles sejam libertos, assim, que eles sejam assim, beleza, vamos perdoar tudo, deixar quieto. Por quê? Porque foi grave o que aconteceu. 61% é muita gente. Eu fiquei até surpresa. É pesquisa Datafolha também, essa, né? Datafolha também. Eu adorei isso aí. E, gente, número. Assim, tanto esse número, ele é tão empiricamente perceptível e comprovável que nessas manifestações de domingo, pró-Bolsonaro, você não viu os governadores de direita, nenhum foi. Não. Tudo meteram atestado. O Tarcísio meteu atestado. Gente, Tarcísio de São Paulo. Eu achei a cara de pau. Mulher, uma cara de pau. Tarcísio operou. Ele se operou no domingo. Não foi uma operação, não, gente. Foi um exame. Era um exame velho, mulher, de negócio de garganta. Tireoide. Tireoide. Não dói, não. É só enfiar um negocinho bem fininho. E precisa fazer no domingo? Mulher, e no horário da manifestação. Não, galera, foi porque... Foi um atestado bom mesmo. Meteu um atestado. Não foi Zema, não foi Ratinho, não foi Caiado. Aqui no Ceará, eu acho que vale fazer o registro nessas passeatas aí. Foi o André Caneco Fernandes, o Wagner, se eu não me engano, compareceu também, ou eu estou enganada? Agora, não foi Ciro, não foi Roberto Cláudio. Não, Ciro e Roberto Cláudio não. Pois é, mais um motivo para essa galera olhar com desconfiança, porque o que é que o Malafaia falou lá na manifestação? Rapaz, menina, eu gostei demais. Tá aí, eu gostei dessa parte aí do Malafaia. Ele falando daquele jeito delicado. Cadê o pessoalzinho que se coloca como alternativa ao Bolsonaro? Não tem nenhum aqui. Eram pra estar aqui. Isso só mostra uma coisa, só prova que Bolsonaro é insubstituível. Passou o recado, os caras. Cortar o pessoal da direita, aqueles que gostam da gente, vai cortar essa parte aí da Hebe, aí vai botar, tá vendo? Até ela. Eu tô falando mangando. Bolsonaro é insubstituível. Vai dizer. Vai. Gente, assim, vocês viram o filme da Petra Costa, Apocalipse? Ai, não vi ainda não. Nos Trópicos. Apocalipse nos Trópicos. Ela acompanhou durante um tempão o Malafaia. Que é, de fato, uma figura muito, muito importante. Perigosa. Perigosíssima. E Malafaia não é importante. É perigoso. Nesses bastidores de organização dessa perigoso. Por mim, ele tá de tornozeleira, tá de bracelete, tá de todo jeito. Tem uma cena do filme, aí é o spoiler, gente. É spoiler. Pois é. Mas isso foi naquele 7 de setembro de 21... que foi o primeiro que ele fez aquele gesto mais pesado contra o Xandão, que ele foi para Paulista, ficou gritando contra o Alexandre de Moraes. 7 de setembro de 21. O Malafaia ficava mexendo a boca, falando a mesma coisa que o Bolsonaro estava falando. Foi o Bolsonaro, foi o Malafaia que fez o texto. Gente, eu acho que é uma pessoa muito influente. A gente tem que ficar de olho nele mesmo. Malafaia, eu estava conversando com um cônjuge esse fim de semana, a gente vendo esse vídeo dele esculachando esses governadorzinhos de direita que querem ser. E a gente ficou pensando, esse homem prega alguma coisa boa, fala de Deus já. Mulher, eu fiquei imaginando como é uma pregação religiosa do Malafaia. Só sai coisa ruim, raiva da boca daquele homem. Há muitos anos atrás, antes de aparecer Bolsonaro, ele tinha programa na televisão. Era engraçado. Aí ele falava do evangelho, da Bíblia. Não, mas não era assim, não. Era mostrando, mas era só falando sobre os versículos lá, o negócio, os capítulos, os versículos, as coisas tudinho, mas sempre assim, zangado, sabe? E esculhambando. Tá vendo? Não faça isso. Mas era era só religião, não era negócio de política, não. Era assim, mas era até engraçado. Mas no filme, ele fala dessa virada, de quando ele percebeu que tinha que ter um outro posicionamento. Pois é. E aí ele virou
para esse lado da política. Então, no filme, tem que assistir, gente. Assistam. Tá na ele é incendiário, né? Ele faz assim... Ele sabe falar, nesse tempo que ele falava o negócio de... Só mesmo sobre a Bíblia e o Velho e o Novo Testamento, ele já era, sabe, assim, bem... Era engraçado tu assistir. Era domingo de manhã. Faz muito bem. Era aquele... Eu não vou falar besteira, não, mas eu me lembro desse programa dele. Ele tinha um programa na televisão, não me lembro que coisa. Agora, essa ausência, ela é sintomática desse número aqui. Ninguém quer muito político defendendo anistia para essa galera, principalmente agora, com esse tarifaço, que estão vendo como eles estão depondo e agindo contra o país. Eu que ainda acho que o governo do Lula, o PT, devia sair para a rua, sair para a mídia, insistindo nisso, falando mais, explicando didaticamente. Vai ter que fazer, né, Inês? Porque se já era para estar fazendo, que eu estou dizendo, né? Vai ter que fazer, era para estar fazendo, explicar bem direitinho, meu povo, taxa, aí vai acontecer o seguinte, a taxa vai aumentar, o Brasil não vai exportar, aí as indústrias aqui vão fechar, aí vai ter desemprego, você é a favor de desemprego? É para dizer bem direitinho, explicando, que o povo, Maurício, sabe lá o que diabo é taxa? Sabe que a taxa... Para a maioria das pessoas não vai fazer diferença, mas assim, vai ter grupos que vão ser afetados. Bem direitinho, cara. Isso, no final, pode ter um impacto mesmo, né? Aqui no Ceará, até o Eumano foi semana passada lá, falou com o Alckmin, né, que está à frente das negociações desse negócio, tentando, né, fazer alguma mediação dentro do possível, porque é isso, tem aquilo... Eu estava vendo até matérias no Diário do Nordeste, o pessoal do coco que exporta. Sim, não tem onde botar esse coco. Não tem. O sul do Brasil, a parte sul, tá no inverno, então não compra, não é um produto que vai ser vendido nessa época do ano. É um produto perecível, não dá para ficar guardando. E aí, se você não tem o comprador, perdeu. Aqui, ele pode jogar coco de graça por aí, porque não vai ter como, não vai ter demanda. Eu pego e faço um bocado de ceviche. Mulher, aqueles teus ceviches de carne de coco, é mesmo. Vamos fazer as receitas, né, Inês? Olha, agora vamos aqui. Tudo bem que o Tarcísio não foi, o Zema não foi, o Ratinho nem o Ratão não foram. E aqui, esses que são loucos pelo Ceará, esses que têm que salvar o Ceará, como diz o Ciro Gomes, abriram menos o bico para falar sobre isso. Vergonhosa, é vergonhoso. Ou seja, eles só pensam neles. Quando o Ciro vai para a rua esculhambar o Camilo, esculhambar o Elmano, esculhambar não sei quem, esculhambar a humanidade toda, é só interesse, mágoa e raiva. Que é outro ali que vai ter uma doença de tanta raiva que ele tem dentro. Vieram dizer assim, olha, o Ceará, meu povo, o Ceará precisa disso, vamos juntar forças, né? Vamos juntar forças, vamos esquecer aí o Camilo Santana, que é mandão, bora esquecer o Elmano, que é pau mandado do Camilo. Vamos juntos resolver esse problema. Na hora de mostrar liderança. Na hora de mostrar liderança e mostrar o amor que tem pelo Estado, a vontade. Qual é a frase do Ciro? Vamos salvar o Ceará. Pois salve, rapaz. Vamos, pescoção, vá lá, fale. Use da sua voz, da sua liderança. Quer dizer, não tem não naquele livro dele, ele não só fala no livro, né? Livro aí. Pois vá, fale. E o menino pequeno, já gravou vídeo? O Roberto Cláudio? Não. Nada. Fiquei já atrás. Cadê um vídeo do menino pequeno? Defendendo o Ceará. Cadê o vídeo do menino pequeno, Marro Wagner, para falar daquele grupo de policiais militares que era tudo metido com traficante? Algum disse ao menos um pio. Nada. Silêncio. Um povinho que só tem interesse por si próprio mesmo, poder pessoal e de meia dúzia que estão com isso. Inês, deixa eu complementar aqui seu comentário. Desabafou e eu assino embaixíssimo. Só chamar a atenção para o comportamento atual de André Caneco Fernandes, porque a gente tem que ficar bem atentozinho, porque ano que vem, este sujeito estará pedindo voto, viu? Estará pedindo seu voto para salvar o Ceará, talvez com esse slogan também. Vai pedir votozinho para ele, para o papai dele, que quer ser senador. E a gente não pode esquecer quem é que está com o microfone na mão, batendo palma para Donald Trump. Inclusive, foi um dos que assinou uma moção de louvor para Donald Trump, depois do tarifaço, que vai prejudicar o Ceará se for mantido. Né? E está mantido a preço de hoje. Pois esse sujeitinho, no ano que vem, estará pedindo seu voto cearense.
E é ele que está lá batendo palma. Isso, lasque mesmo com o Brasil, lasque com o Ceará. É essa galera. E ele pra gente não esquecer. Deputado federal, é uma pessoa com muita influência lá dentro, pode também ter voz para ajudar o país, mas não, tá atrapalhando. Botando fogo, botando lenha. Poderia, né? Como deputado federal, como todos os eleitos, né? Em tese, tem influência. Poderia ter. E foi esse bonitinho que na eleição passada ficou escondendo o Bolsonaro. Não falava em Bolsonaro. Agora tá aí, ó. Meu povo, a gente não esquece, não. Fica tudo registrado. Não ano esquece. que vem, tá Não esquece. tudo registrado. Não tem problema. Pois venha pedir voto pro cearense. Ó, aí vocês já falaram da larica do Bananinha, mas vamos explicar, porque o pessoal às vezes não tá viu. não. Não viu. Tem gente o que não viu bichinho, a né? larica. O Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, num carro, né? Com os olhos vermelhos, né? O bichinho não tava bem, né? Ele tava assim, com os olhos Tava assim, da meio cor desse fechando. morango, os olhos dele. Com os olhos assim, né? E aí... Como era aquela música? Quem não tem colírio usa óculos escuros. Tananana, né? Devia ter mudado. É um teatro muito grande, né? Olha, eu tava chorando, meu Deus do céu. Chorando, pelo aquela ilha papo de dele. choro, não. Aquele vermelhão ali. Aquilo é de choro. Aí ele disse que mulher. tava, né, que ele tinha feito uma promessa, que ele não tava mais comendo chocolate, e que aí ele tava com o Häagen-Dazs, né, o sorvete com chocolate Donner. ali, o Hans Donner, que aí ele podia comer porque tinha se cumprido o que ele tinha sonhado, né, o que ele tinha pedido na promessa dele, que foi a punição ao Alexandre de Moraes. É uma coisa cafona. Aí Uma ele coisa- chamou, uma pera coisa não, mas o brega. melhor- O melhor foi isso, vai, conta Inês, conta Inês. Aí ele chamou o nome da mulher dele errado. Foi. Ele é casado com uma criatura, que ela com certeza vai estar nas últimas encarnações que a pessoa casar com o Eduardo Bolsonaro. O nome dela é Heloísa. Heloísa. Ele chamou Adriana. Adriana. Aí ele inventou depois Inventou uma vírgula. desculpa, disse que tinha botado uma vírgula, Vírgula. né? Agradecer aqui a Adriana, minha esposa aqui, que não sei o quê. Aí, não, calma, era Adriana, vírgula, minha esposa esposa aqui. aqui. Ele tirou o vídeo, né? Apagou aquele vídeo. Mas já tá Ah, gravado. meu filho, o print e a gravação de tela são eternos. Mas, mulher, a pessoa fazer uma promessa para não comer chocolate. Olha, eu vou dizer, se eu fosse pai desse menino, meu filho, é só isso aí que eu mereço. Você catar chocolate do Häagen-Dazs. Mulher, bora fazer um vídeo nós com um pote de pardal, de flocos. Vou aqui separando, catando meus flocozinhos do meu pardal. Só pra gente frescar. fazer uma promessa. Que eu não posso comer o floquinho do pardal. Mulher, do pelo amor chocolate. de Deus. Você fazer uma promessa pelo seu pai pra não comer chocolate, minha irmã. Ele não queria engordar. Eu também acho. Aí, as outras coisinhas, né? Extras. Prisão da Zambelli, a gente não comentou. E prisão do Marcos Duval, mais próxima, né? Duas figuras que foram passear. A Carla Zambelli achou que estava de boas, porque ela tem um passaporte italiano, ir pra Itália e que ia dar tudo certo. Ela ficou se escondendo lá e pronto, aí, pum, deu errado, deu errado. Eu tô Miserável. achando. Cadê essa mulher que não chega? Tudo bem que não ainda Ela- já a se E vai Amiga, demorar sim. um tempinho, pode Vai. demorar assim, esse movimento não é rápido. Mas enquanto isso, ela vai ficar presa. Mas é o seguinte, quando ela foi detida, ela disse que queria ser presa no Brasil. Não, na Itália. Eu quero ficar na Itália, que ela tem passaporte dela, o sobrenome dela é Zambelli. É italiano, tem. Como é que a gente chama? Cidadania. Cidadania. Ela tem cidadania. Aí eu quero ficar presa na Itália. Aí se arrependeu da hora que nasceu, porque está presa numa prisão tipo as daqui. 360 e tantas pessoas, onde só cabe 100. Olha aí. Aí, e ele disse que não tem assim, banheiro legal, nada. Ela nada. deve estar recorrendo, né, invocando os direitos humanos, né, Inês? Porque agora eles estão nessa, Agora invocando então, os direitos humanos. Agora serve direitos Para humanos. humanos direitos, é. E não pode pedir asilo porque ela é italiana. A italiana, como ela é cidadã italiana, não pode pedir asilo no país dela. Pedir Não tem asilo sentido. para ela mesmo, não tem no país sentido. Aí dela parece mesmo. que a defesa Foi, tá menina, ela se tentando outras arrependeu coisas. muito. Acho que ela pensou assim, mas as prisões aqui da Itália devem ser assim, ótimo, né? Todo dia no almoço, assim, uma massa bem legal, um tortolone, tá. Nada. Não rolou. Não rolou. E o Marcos Duval foi outro que foi tirar férias nos Estados Unidos. Ele não podia, já tinha entregado o passaporte. Senador Marcos Duval. É. Lembra aí, porque eu acho até bom lembrar quem é essa figura, porque já passou um tempo desde que ele saiu dos holofotes, né, Camila? É. Mas é bom lembrar quem é Marcos Duval que foi preso Ele agora. disse que é da Preso não. SWAT, mulher, muito engraçado. Ele Teve fica a inventando tornozeleira. mil coisas, que ele é da inteligência, que ele é da SWAT, não sei o quê. E aí tem uma história de que ele ia convencer o Bolsonaro de que ele ia gravar o Alexandre de Moraes confessando que estava ali manipulando o processo
para realmente perseguir o Bolsonaro. Isso faz bem uns 2 anos. Faz. Né? Aí essa história veio à tona, né? E claro que ele não tinha como gravar o e depois ele desmentiu e tal. Ele desmente. Enrolada. Aí ele vem e solta. Ele tinha feito um vídeo certa vez também falando da minuta do golpe. Depois ele também desmentiu. Sim. Enfim, ele tá todo envolvido com esses inquéritos. Ele é investigado, pelo menos, no inquérito das fake news, com certeza. Acho que o do golpe também. E aí o cara já tinha entregado o passaporte, não podia viajar. Aí ele disse que usou o passaporte de deputado, que tem um passaporte diplomático, mas que também tinha sido recolhido. O que a gente até reclamou, gente, como é que pode o sistema da Polícia Federal ser tão falho, ridículo? É porque alguém foi conivente, né, Camila? Claro, vamos combinar que alguém deixou. Deve ter sido, porque assim... Alguém deixou. Mas o mínimo se você tá com um passaporte que você não pode viajar, tem que estar lá registrado. Não pode viajar. Essa pessoa não pode viajar. Aperta o botão vermelho. Não pode viajar, não passa. Mas não, foi permitido. Aí o Xandão foi pra cima dele, bloqueou conta e tal, aí deixou ele sem dinheiro lá nos Estados Unidos. Ele ficou até chorando, me enganando. Meu Deus, o que ele fez comigo, não sei o quê. Aí teve que voltar. Aí foi flagrado né? Aí foi muito engraçado. Nós estamos gravando segunda, mas esse episódio vai ao ar quarta. Mas hoje, quando a gente está gravando, que é segunda-feira, 5h30 da manhã... quando eu abri o tal do celular, tá lá, foto de quem eu vejo. Primeira coisa da manhã, Marcos Durval, dentro daqueles ônibus que tem em certos aeroportos, né? Que a gente pega e que leva você pro avião, assim, que é longe, né? Aqueles ônibus aí. Aí ele estava lá no ônibus e um amigo meu estava. Mulher, eu tenho muita sorte. Não é, não? Um amigo mesmo, de 500 anos. Pá, quando eu abro aqui as fotos. 2 fotos de Marcos Durval com a cara leguelé. Leguelé total. Balamanhado. Aquela barba por fazer. Agora, onde era o aeroporto? Na Colômbia, em Bogotá. Porque ele fez a conexão, ele fez Estados Unidos via Colômbia pela Avianca. Certo. O pessoal viu pela Avianca, né? Elástico. Aí não fez aqueles voos. Mais barato? Aí ele veio pela Avianca, ele e uma filha. Cara de cansado, a cara assim mesmo derrotado. Porque ele não só aparece todo metido a saradão, né? Todo, nada, mulher. O bucho, velho, aquele buchão grande, sabe? E aqueles peito mole. Tem assim, horrível. Pois eu recebo 5h30 da manhã. Aí o meu amigo, e ele estava no mesmo voo, 6h33 estaremos aterrissando no aeroporto de Brasília. Isso era 5h30. Pois, e foi mesmo. Aí, assim que o avião pousou, já estava a Polícia Federal esperando. Aí, detalhe, que eu sei, né? Por causa do meu amigo, fica lá. Olha, aquela mala que ele estava com ela, uma mala assim, cinza esverdeada. Foi o funcionário do Senado que levou, porque ele foi direto para a Polícia Federal, só levou a de mão. Tá entendendo? Porque tinha também esse funcionário do Senado é antigo. Que tu sabe como viaja, senador, não sei o quê, os paparicados danados, né? Ainda levou. Tava lá esperando para poder fazer os mandatos dele. Aí levou a mala e levou a filha, tá entendendo? Ele não disse, eu viajei com a minha família, era só a filha. Porque família, assim como eles falam muito, família, Deus, pátria, não sei o quê. Família do Marcos Durval é meio assim, tá entendendo? Não é muito tradicional, né? Não é como eles pregam a moral da família. Ele tem verdadeiro harém. Várias sucursais. Ele tem verdadeiro harém lá no Senado. Eita, nós. Um harém. Com aquela figura. Mas o povo gosta de... Tem gente que gosta de poder, né? O que eu queria comentar era... Aí ele estava só ele e a filha. Agora, vale o comentário e o questionamento, né? Esse povo vai todo para os Estados Unidos, né? Sim. Isso para mim, assim, um cara investigado, né? Um cara que está proibido de viajar, vai para os Estados Unidos enquanto tem um filho de Bolsonaro lá, né? Cometendo crimes, conspirando. O que esse povo tanto faz nos Estados Unidos? Ele deve ser conspirando também com ele. Coisa boa. Quando para a Disney é encontrar com o Mickey, aqui não é. Né? E aí a gente vê o quão perigoso e bizarra é essa ligação da extrema-direita brasileira com a extrema-direita dos Estados Unidos. É o que a gente está vendo a olhos nus. Inclusive, alguém já está perguntando o que é que esse Eduardo Bananinha deve estar se entregou alguma coisa assim, que seja segredo de Estado. Porque ele sabia que o pai dele foi 4 anos... Sim. Ensaiou ser presidente, né? Ensaiou.
Ele deve saber. Será que ele também não está entregando coisas assim que não é para entregar? Por essas e outras. E outras, né, Inês? Eduardo... Eles têm fontes ainda na inteligência brasileira, muito, eles têm fonte muito. na Polícia Federal. Eles têm influência ainda. Essa galera aliados. não foi tirada da máquina do governo, não. Ainda tem bolsonaristas nesses órgãos cheio. E aí, o que é que o Marcos Duval vai fazer? Tu quer botar longe os bolsonaristas? Tem bolsonarista aqui na prefeitura. E após? Aí, só pra... A gente nem comentou, a gente falou da Zambelli, não falou do Aginaldo, o marido dela, que assim, o bichinho era secretário de segurança de Caucaia, foi candidato a prefeito, teve um resultado até razoável, né? Tu acha? Achei bicharia. Foi bicharia, mas pra quem nem morava aqui, aí ele virou secretário de segurança, aí quando ela foi pra Itália, ele tirou uma licença, né? Aí ficou atrás dela. E aí ele depois foi exonerado. E aí, pronto. Ninguém fala dele, Ninguém, né? Cadê a Aginaldo? Cadê? Será que tá lá, assim, todo dia visitar ela, assim, lá na cela, hein? Na prisão? Será que ele tá? Tu acha eu ouvi falar que ele tinha picado a mula antes de saber que ela ia presa, né? Mas eu não tenho essa informação oficial, não, então deixa para lá. Aginaldo, dê suas caras aí, macho. Vá para as redes sociais, defenda sua mulher. Finalizando essa parte que a gente falou já de comunicação, de como o governo deveria se manifestar, teve uma novidade da comunicação que foi o Alckmin. Ai, adorei. Que foi lá no programa da Ana Maria Braga, no Mais Você da Globo. E foi lá tomar café com ela, né, na mesa. Ganhou um par de meia, ganhou meias. Ganhou meias. Ficou respondendo pergunta do César Tralli, da Ana Maria e do Louro José. Não é mais o Louro José, como é que é o nome daquele louro? É Louro, sabe que eu não sei. É o papagaio lá, é o boneco, né? O Louro morreu. Mas assim, o Louro morreu, foi. E aí, assim, é um movimento novo também, né, de popularizar, porque aí chega num público diferente. Eu achei o craque da semana. O Alckmin, porque o menino estava super relaxado, falando daquele jeito dele, bem calminho. Ele mastiga as palavras. Sim. E legal. E eu acho que foi uma sacada, assim, eu vi alguns analistas comentando, olha, ao contrário do que o Lula vem fazendo, Alckmin aparece aí como a voz moderada, né, do governo. Gente, isso é estratégia, estratégia. Cada um tem um papel, uma função. E essa história está sendo muito boa para recuperar o Alckmin para os holofotes, né? Para alçar o governo, porque, de fato, você tem uma separação de papéis, você tem um papel político do Lula de defesa da soberania e assim, reforçando o discurso de que a gente tem que ser respeitado pelo nosso tamanho, pela nossa importância. Você tem o núcleo negociador e aí essa ida, essa estratégia de levar o Alckmin para conversar com a dona de casa, comer lá a coxinha, mostrou a canela fina dele lá com a meia dele, sem tornozeleira. Ganhou outra. Meia linda. Ganhou também estampadinha. E a estampa da meia que o César Tralli deu a ele, que a Ana Maria Braga deu, mas o César já tinha visto, era aquele cubo que a gente faz assim. Como é o nome daquele cubo mágico? Era. A estampa da meia era o cubo mágico. Isso aí eu tenho que fazer muito malabarismo agora mesmo e tal. E apareceu também, muito legal, porque ela é super chique e elegante, né? A dona Lu. Ai, vi, a dona Lu recebendo a coxinha, né? Agradecendo a marmitinha que a Ana Maria Braga mandou para ela, cheia de coxinha e tudo. E ela também fala muito, né? Assim, elegante. Eles são um casal bem legal. Foi legal, porque é aquele casalzão da burguesia, zona, né, de São Paulo fala com e tal. Esse público. A filha que trabalhava naquela loja das Luzes, não sei o quê, papai, os granfinos. Inês, uma coisa que eu achei legal da fala dele é que ele, em nenhum momento, em várias vezes ele vai pontuando. O governo Lula, o presidente Lula, ele não deixa de falar no presidente em tom elogioso. Ele não reivindica para si o protagonismo. Ele está sempre colocando o Lula. Dizem até que pode ser que eles mantenham essa chapa, né? No ano que vem. Lula, Alckmin. E para o Alckmin está sendo muito bom. Ele está aparecendo bem. O Alckmin também como candidato a governo de São Paulo, né? Que eu acho que é algo que ele não quer, mas está sendo colocado. Queira não. O Haddad também está sendo e também não Também quer. Estou gostando do Haddad. Também estou gostando. Está falante, está eloquente, está falando com firmeza. Estou achando bom. A comunicação, no geral, do governo assim, melhorou absurdamente. Mas é porque eles podem falar agora. Eles têm o que falar, eles podem falar, eles estão adotando a estratégia correta. Tem uma pessoa que entende do assunto lá à frente desse negócio, que está orientando corretamente.
Então, eu acho que agora o negócio tá bem melhor encaminhado mesmo. Ave Maria, sem dúvida. Depois a gente faz um episódio só sobre isso. Falta mais umas coisinhas. Sim, você quer que ele seja um pouquinho mais enfático, né, Inês? Eu vou lá dizer. Vai, conversa com o Sidônio. Liga pro Sidônio. Sidônio, meu amor. Sidônio, meu querido, aqui é Inês das Cunhãs. Quem sabe ele escute. Importante que isso é o cara. Aí a gente já falou de religião, do papel do Malafaia. Aí saiu uma matéria que chamou muita atenção, especialmente da Inês esses dias, né, Inês? No The Intercept. Que todo mundo, mas eu fiquei horrorizada. Pois eu fiquei plasma. Que é essa interligação entre polícia militar e Igreja Universal. Que tem... Não só em São Paulo, mas a matéria focou muito em São Paulo, mas tem em vários estados do Brasil. A matéria do Intercept, né? Faltou dizer. Intercept Brasil, a matéria. Esse jornalista Gilberto Nascimento, ele é especialista nisso há muito tempo. Ele é especialista em fazer essas matérias, de pesquisar, de investigar a ação das igrejas evangélicas, essas neopentecostais, principalmente a Igreja Universal, junto à igreja... junto à igreja, junto à política, né? Essa ação, esses dedos da Universal se mexendo em todo canto. E essa matéria que ele fez agora, não vai ser, não. Ele está fazendo uma série. Essa matéria que ele fez agora parte de uma denúncia também de um cabo da PM, lá de São Paulo, que denunciou, isso já faz 5 anos, essa denúncia, que era obrigado a participar de cultos. Esse cabo, o nome dele é Marco Aurélio, ele disse que tinha acabado de dar um plantão de 6h30 da noite do dia anterior às 7 da manhã do dia seguinte. Aí passou o chefe dele, sei lá o que é, o sargento, o capitão, o negócio, disse que ele tinha que ir para o culto. Ele disse que não ia. Certo? Aí botou na justiça e tinha sido punido por isso e tal. Aí depois, outro, que até um soldado que se disse ateu, esse Marco Aurélio é católico. Disse que não ia escutar pastor, não ia, mas não só por isso, porque não ia. Era a hora da folga dele. Claro. E o outro é ateu, esse outro que é até um soldado, é ateu, e disse que não ia escutar a conversa de pastor. Aí disse que é super mal visto, perseguido mesmo. Os que dizem que não vão, uns vão porque é obrigado. Assim... sabe? Tem medo. E esses dois aí se rebelaram. Esse caso do sargento Marco Aurélio rola há 5 anos. Também tem uma questão, um processo da Justiça Militar de Brasília, do Distrito Federal, no mesmo sentido. Eles lá de Brasília sendo obrigados a participar de cultos da Igreja Universal. Esse mesmo jornalista, esse Gilberto Nascimento, em 2023, ele inclusive fotografou e tudo... batalhão inteiro dentro da Igreja Universal, tudo fardado, assistindo coisa, e as viaturas tudo na porta da igreja. Menino, uma coisa que eu não sei onde é que está o Estado, onde é que está o Estado brasileiro, que não dá conta de uma coisa dessa. Mas o Estado está fazendo isso, porque a desculpa que a polícia dá, né, a instituição dá, é que faz tipo um convênio com a Universal para usar os espaços, né, das igrejas para fazer reuniões. Só que desde quando a Polícia Militar não tem espaço para fazer reunião? Não tem espaço para fazer reunião. Não tem desde uma quadra, não? Uma igreja dessa. É mentira, porque esses que estão denunciando, o soldado, o cabo e outros... para ver outras instituições que possam ceder espaços. Conversa, rapaz. Conversa mal. E desculpa todos os relatos dizem que não é só a reunião da polícia, é realmente culto. É culto. É doutrinação. Tanto que esses aí disseram, esses que se rebelaram, um que rola o processo faz 5 anos, disse, não, é para escutar a doutrinação. Aí eu fiquei assim, eu fico preocupadíssimo, porque isso, daqui a pouco, nós estamos aqui num Talibã brasileiro, né? A polícia já gosta de ser violenta. Aí agora, em nome de Deus, aí pronto, vai decolar nós. Tudo assim, né? Pois é, aí eu falei com o professor Emanuel Freitas, que é especialista nesse assunto de religião e tal, ele é professor da UES. O bichinho estava de férias. Até o avatarzinho dele, assim, se precisar de mim, desprecise. Aí tu infringiu essa lei, não eu fiz de conta que não li. Gostei. Mas não resolveu, então não é eficaz. Não, porque eu não li.
O bichinho tão legal, Ele é ótimo. mandei zap pra ele respondeu, tão legal. Pois tá aí. Aí ele fala com a clareza, né? Ele fala assim, tão didaticamente. Aí ele lembrou logo no começo que essa explosão evangélica vem de uns 30 anos pra cá, né? Vem dos 30 anos pra cá. Mas que antes já tinha essa ligação de a igreja católica se entranhar em vários segmentos, também tinha. Dos 30 anos para cá tá essa dos evangélicos, mas que eu acho muito mais poderosa. Diz aí, Emanuel. Diretamente das férias. Diferente. Olá, Inês, tudo bem? Olha, eu acho que uma primeira chave de leitura para a gente compreender o nosso momento é que, com a explosão evangélica nas últimas 3 décadas no Brasil, nós estamos passando um processo semelhante ao que, sei lá, 5 séculos de história brasileira nos legou em relação ao catolicismo. Muito da cultura brasileira, né, vem de elementos do catolicismo, né? Se a gente pensar mesmo a nossa circularidade temporal, as nossas datas, as nossas festividades, elas são muito influenciadas pelo catolicismo, né? Basta dizer que, por exemplo, hoje a economia ainda gira em torno de feriados que são feriados católicos. Há mesmo uma trilha de turismo religioso, por exemplo, no Ceará, inclusive garantindo infraestrutura, bancado pelo governo, pelas prefeituras. A gente pode citar recentemente a urbanização lá de Santana do Cariri, pela Beata Benigna. Se a gente for lá ao Horto do Padre Cícero, a gente tem um teleférico, né, construído sobretudo para aí dar os pés do padim, vamos dizer assim. Então, nós temos elementos culturais muito misturados ao catolicismo. Com o avanço do número de evangélicos, isso também se mostra, seja pelo apoio do poder público a uma série de coisas, mas também por essa miscelânea, vamos dizer assim, por essa mistura, né, entre cultura, vida social e religião. Se a gente pensar hoje, há muitas pessoas que seguem youtubers, influencers evangélicos, mesmo sem ser, que não saem de casa, por exemplo, sem escutar determinadas mensagens de determinados pastores ou lideranças evangélicas, etc. E aí vamos dizer assim, esse espraiamento da cultura religiosa, da cultura evangélica, do ethos evangélico, também chega a uma série de esferas da vida social, como, por exemplo, as forças de segurança. E por quê? Porque há no discurso, se a gente pensar, nós explodimos gospelmente, vamos dizer assim, nas últimas décadas, mas não quaisquer igrejas, mas igrejas, especialmente aquelas advindas ali de fundações do final do século XIX, século XX, sejam as pentecostais, as neopentecostais, etc., que têm um discurso bélico muito forte, né? Que veem, de fato, no mundo, abre aspas aí, né? Tal como eles chamam o mundo, como um inimigo a ser combatido, como a fonte do mal, como o locus em que habitam as potestades, né? Enfim, como disse ontem mesmo o senador Magno Malta, as entidades, né? Então, isso tudo, desse evangelicalismo, há uma forte ênfase, né, no inimigo a ser combatido, e que esse inimigo precisa de armas, né? Aliás, para combater esse inimigo precisa de armas. Então, a ideia de que os fiéis de Cristo, para além de filhos de Deus, imitadores de Cristo, como se dizia no catolicismo, se você lembrar, né? O grande livro do Tomás de Kempis, A Imitação de Cristo, ser um outro Cristo, passivo, misericordioso, compassivo, benevolente, etc. Essas coisas vão sendo mudadas para a ideia de um soldado, né? Um soldado de Cristo que está no mundo sem ser dele,
precisa combater esse mundo com as armas que forem necessárias. Daí, por exemplo, que nos anos 90 fez muito sucesso, inclusive entre católicos, uma música evangélica que dizia assim: é pelo Senhor marchamos, sim, seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Você não vai colocar isso aí, né? Mas, enfim, essa ideia de que, para além de seguidores de Cristo, os sujeitos são membros de um exército. E o interessante é que ele até cantou. Aí ele, Bem doido, achando que a gente não ia botar. Botou voz bonita dessa. Tava ótimo, todo, né? Bem direitinho. Você não vai botar isso não? Ora, não, isso é o melhor disso pra ele, Manuel, é a melhor parte. Eu vou dar... Foi tu cantando esse hino, mas é mesmo, né? Esse negócio de exército. Eu me lembro, eu sou mais o exército do surf. Você lembra dessa música? Meu Jesus, nós somos jovens. Nós somos jovens. Vanderleia, tempo da Jovem Guarda. Mas não é muito melhor, não? Muito. Do exército do surf. É muito legal, né? Agora, exército de Cristo. E vamos combater as entidades, as não sei o quê. Não, menina, vamos espalhar amor, alegria, muito melhor, né? Mas, não se ficou depois da cantiga aí, o Emanuel falou especificamente sobre a Igreja Universal, que ele disse que é uma coisa organizadíssima, e a gente sabe. Tanto que tá aí, né, no mundo todo. Bora ouvir. Dando golpe. E a Universal soube fazer isso muito bem, né? A Universal é uma igreja muito organizada desde o seu início. Basta dizer que ela nasce ali no final dos anos 70 e já na Constituinte, em 86, ela tem ali, quando se forja a primeira bancada, a bancada evangélica, como a gente conhece, e a Universal já dividia ali o número de parlamentares eleitos com a Assembleia de Deus, né? A Universal, se a gente pensar, é a única igreja que hoje tem um partido político, que é o Republicanos. Então, ela sempre foi, e nisso a gente pode tirar o mérito, tirar o chapéu aí para o Edir Macedo, que ele soube organizacionalmente estruturar muito bem a sua igreja, né? Então, casa no momento em que as igrejas assumem o discurso da ordem, da manutenção da ordem, da identificação de inimigos, né? Nessa ideia de que há um exército de Cristo, e esse exército não é apenas espiritual, ele é também, vamos dizer assim, carnal, né? Se a gente pudesse dizer assim. E os soldados, uma arma nas mãos de soldados de Cristo, ela é benfazeja, né? Porque, afinal de contas, não são pessoas normais, são soldados de Cristo. E aí esse discurso direcionado às tropas, a gente não pode esquecer, se a gente pegar os parlamentares aqui, mesmo aqui do Ceará, evangélicos e carismáticos, vamos dizer assim, sempre houve uma aproximação com o setor da segurança pública, no que diz respeito a visitas a presídios, legislação em torno de presídios, né? Enfim, para evangelizar os criminosos, né? Os condenados. E, vamos dizer, na última década, um discurso também voltado para os agentes da segurança pública. Se a gente pensar, se a gente lembrar, os nossos aqui, deputados estaduais ou federais, que eram delegados ou eram militares, até os anos 2000, não eram ao mesmo tempo agentes de segurança e religiosos. Hoje, essa história mudou, né? Então, houve aí a congruência desses dois discursos. O discurso da ordem espiritual com os seus, vamos dizer, com os seus milicos, com os seus exércitos, acompanhado do discurso da ordem social com os seus também milicos, né? E aí, isso junta, então, a ideia da conversão religiosa com a conversão também ideológica, né? Ser o homem de bem que vai habitar o céu, vamos dizer assim, antes de tudo, ou começa por ser o homem de bem que é de direita, conservador, né? E isso é muito preocupante, que você junta aí uma legitimação da ação policial para além da ordem, ou por fora da ordem legal, né?
porque agora há uma outra espécie de legitimação, que é a legitimação espiritual. Esse agente de segurança, ele é, antes de tudo, um agente de segurança celeste, um enviado pelo Senhor, etc. E todas as vezes que a gente viu a mistura desses dois campos, né? A gente já viu isso antes na história ocidental, o discurso da ordem acima de tudo, né? Com o discurso da legitimação religiosa, isso sempre foi muito preocupante. Então, eu acho que a gente pode pensar isso, né? Obviamente que isso que a gente observa com a Universal, né, é apenas o visível, né? Mas há muitas outras estratégias, enfim, basta a gente olhar os espaços que essas igrejas têm nos presídios, né? Assim, é um espaço formidável, estou falando espaço físico, não espaço de divulgação. Tá? Bom, imagina que alguém que já se entende como superior a todos os outros, por ser um agente da lei, por estar armado, né? Por ter o poder de dar voz de prisão a qualquer pessoa, e esse sujeito, além disso, ainda se vê investido de uma suposta unção e de um mandato divino. Essas coisas, obviamente, são sempre muito perigosas do ponto de vista democrático. De fato, tem toda uma lógica muito bem entrelaçada. Perfeita. E que demonstra como é natural que tenha essa conexão entre a polícia e as igrejas evangélicas, especialmente a Universal, né? Mas, ao mesmo tempo, o Estado não podia estar aceitando isso. Não podia estar nesse jogo oficialmente como instituição. Não podia. Com os olhos fechados, eu acho que estão com os olhos fechados. Porque é estratégico, né, gente? É estratégico. A questão é essa. Há uma particularidade da extrema-direita populista no Brasil, que é justamente esse entrelaçamento com a religião. Isso não acontece em outros países. Aqui no Brasil, no governo Bolsonaro, com a extrema-direita que a gente tem hoje, o povo, né? Porque uma das características do populismo é essa divisão da sociedade do nós versus eles. Né? E o nós, o povo soberano, o povo que de fato é legítimo, né? É o cidadão de direita e religioso. É o povo temente bom, a Deus. como ele acabou de dizer, o Exatamente. povo bom. E o outro é o Imagina. inimigo. O outro é o inimigo a ser destruído. Não existe conciliação com esse outro. É inimigo a ser combatido. Então, esse entrelaçamento é muito particular do Brasil, é o que aconteceu. E assim, a gente sabe como as igrejas dão sustentação a esse projeto político. Né? Então, assim, não tem como. Não se trata. O fechar de olhos é estratégico, faz parte da estratégia essa coordenação e essa mobilização via religião. É estratégico para a direita. Agora, num estado, por exemplo, o Ceará, que tem a esquerda no poder, em tese, né? Em tese. Que a gente sabe que na segurança não é bem esquerda, né? Vai um pouquinho mais para a direita, né? Devia ter, sei lá, uma visão que separasse um pouquinho mais isso, mas a gente sabe que não. Cadê o Estado laico? Porém, a gente sabe que há também do outro lado, você não vai comprar briga com os setores que você está querendo aproximar, politicamente também falando. Né? Não é comprar briga, mas pelo menos tolher uma coisa dessa. Por exemplo, ver você com os olhos abertos. Rapaz, você está fazendo reunião dentro da Igreja Universal. Você tá entendendo? Aumento, dá uma freada. Vai querer comprar briga. Né? Comprar briga. Que a exposição, mas é um perigo, tá? E quando ele diz, agora pronto, são agentes celestiais. Ou seja, eles podem até lhe matar em nome de Deus, né? Como tem lá os companheiros lá meu companheiro não. O povo lá do Oriente Médio que corta as gargantas do povo. Né? Eu fico preocupadíssima. Eu acho que vale demais a pena acompanhar essa série de reportagens do Intercept, né? Porque vai, o jornalista de fato, Gilberto Nascimento expor bastante o que está acontecendo. Agora, vamos só pontuar política local aqui um pouquinho, porque nos últimos dias houve mudanças na gestão municipal de Fortaleza, que, por um lado, quando eu ouvi, eu falei, eita, olha só, mas depois, quando eu vi também o resultado, basicamente, o Evandro Leitão, prefeito de Fortaleza, exonerou da Regional 2 o Jorge Lima, aquele do chupa aqui pra ver sai. Que a gente meteu o pau aqui nele. Do chupa aqui pra ver sai.
que a gente, aqui com o prefeito, a gente falou das denúncias contra... Que o que ele recebia, que ele não pisava na secretaria, passava 10 dias sem ir lá, nada. Inclusive, até eu falei que recebi foi filme, foto do gabinete dele sem ninguém e tal. Exonerou, mas... Derrubou pra cima, caiu pra cima. Foi ser o chefão, o presidente, de sei lá o que é, da City Nova, que é uma empresa da prefeitura de inovação, tecnologia e papapá. Só vai ter uma vantagem, porque como não tem muita cobrança, como uma secretaria regional, que é uma mini prefeitura, de a pessoa chegar lá e cobrar ele isso, foi cobrar... ótimo, Inês. Pra ele foi ninguém vai saber o que ele tá fazendo lá. Para regional é bucho. Regional é bucho. Ainda mais regional 2, que é super regional é pra pessoa trabalhar. Toda aquela outra também, a 6, todas são bucho. Todas. Todas são bucho. E tem que trabalhar, a pessoa tem que se dispor, tem disponibilidade para trabalhar. Agora, não é o caso do companheiro lá, Jorge Lima. Aí na City Nova ninguém vai cobrar dele. Talvez, né? Eu vou ficar de olho. Aí quem veio para 2 foi o... bolsonarista Martins, que já era da 10. Márcio Martins. Márcio Martins, bolsonarista, se rasgava direitão do União Brasil. Mas a gente tem que ver também se isso também não é estratégia, né? Do Evandro Leitão. E da turma dele, né, do PT. Tendo em vista que o povo aqui dessa Regional 2, né, majoritariamente, é mais direitoso. Mas não é por isso. Não? Não, é porque eu acho que é para minar, minar. Aí o Roberto Cláudio já de novo adiou. Cadê? Que vai para a União Brasil. Não é por causa... É por causa que é minando sim, tá certo, a União Brasil. Vamos botar aqui o caboclo da União Brasil aqui na Regional 2, bolsonarista. Já viu a foto dele? Sim. Pronto, mas aí o Roberto Cláudio deve puxar os cabelos, né? E ele tem cabelo? O bicho é ruim, viu? Ave Maria, eu quero morrer, amiga. Não, eu sou amigo de vocês, sou amigo do Adriano, do Edson, sou amigo de tudinho, o Adriano. Como é a barba dele, não posso dizer aqui. Não, pode mais não, Maria. Pois é, aí botou lá o Evandro, o Regional 2, todo União Brasil. Né? Queria até saber o que é que o Wagner... É bom que a gente agora vai saber quem a gente vai cobrar agora, né? Agora é a União Brasil. Quando você for fiscalizar a Beira-Mar, você já reclama agora, é ao Márcio Martins. Então, aquela que eu reclamei, o menino até ajeitou. Bora ver agora a pista de skate. Pois vamos agora para o momento do desabafo, o momento do recadinho, que é o momento Discunhã. Vai, manda. A Evelyn tá cheia de discunhã. Tá cheia, vai, gente. Quem é que começa? Sou eu? Pode começar. Rapaz, eu tenho 2 discunhãs, certo? Eu tinha 3, mas repassei um para não ficar também monopolizando aqui o microfone. Um dos discunhãs, os 2 têm a ver com a Prefeitura de Fortaleza. Um deles é uma mensagem aqui de apoio minha, e eu acredito que das cunhãs em geral, aos trabalhadores, né, do Instituto Cuca, que era a organização social, a OS, que cuidava, gerenciava os 5 Cucas de Fortaleza, certo? A gente já abordou aqui, num outro momento, né, que o Instituto Cuca, na gestão do Evandro Leitão, ele nem sequer concorreu na licitação. Foi muito estranho. Assim, o Instituto Cuca ele foi criado para gerir os Cucas. Ele tem essa expertise desde o início da criação dos Cucas. Então, nessa gestão atual, o Instituto sequer concorreu à licitação para a contratação de uma nova OS para gerenciar. E aí tem toda uma discussão sobre a saúde financeira do Instituto Cuca, um jogo de empurra assim, do Instituto em relação à gestão do Sarto, né? E aí o que é que acontece? Venceu a licitação para cuidar dos Cuca um outro instituto, que é o IVIDA. E a galera que era do Instituto Cuca foi demitida. Então, todos aqueles trabalhadores, né, desde a manutenção até os gerentes de projetos, existia uma promessa do secretário e do prefeito, secretário Júlio Brise, da Juventude, até do Evandro, se eu não me engano, uma promessa de recontratação, né, de que não ia deixar essa galera toda abandonada. Mas o fato é que a maioria não foi recontratada, estão desempregados, e a luta deles agora é para receber a verba rescisória. E assim como está acontecendo com outros terceirizados da prefeitura, né, que a gente já falou várias vezes, que estavam com dificuldade, foram demitidos no corte de custos do que o Evandro fez, o pessoal do Instituto Cuca está preocupadíssimo
e está tentando se mobilizar e mostrar a união e mobilização, porque precisam receber. Tem gente que já estava perto de se aposentar, que foi demitida, não foi recontratada. Né, meu Deus. Então, tem uma galera que assim, vai batalhar agora. Tinha até uma orientação no começo, que eles procurassem a justiça, judicializassem o caso. E o Evandro deu um aliviado, falou, não, pessoal, vamos aqui, a gente vai garantir o pagamento de vocês, vamos fazer uma rodada de negociação envolvendo Instituto Cuca, trabalhadores e PGM. Então, está tendo essa negociação, mas os trabalhadores estão preocupados e com razão de levarem calote. Né? Porque fica um jogo de empurra, a prefeitura não se sabe se vai ter dinheiro para pagar todo mundo, como deve ser pago. Sempre rola esses negócios de parcelamento, né? Então, assim, mostrar, assim, pedir mesmo sensibilidade por parte da prefeitura para essa galera. São 292 trabalhadores que estão nessa situação e assim, sendo pressionados, enfim, é uma situação terrível. Então, fica aí a nossa manifestação de apoio e dizer que a gente vai acompanhar, né? Torcer para que essa galera realmente seja paga. Tem os direitos garantidos, porque isso é direito. É o FGTS, é o seguro-desemprego, enfim. Sim, aí tem uma outra, bem rapidinho, um outro discunhã, que também é mais uma questão para a gente ficar atento. A Cidade da Criança, também conhecida como Parque das Crianças, ali no centro, passou por uma reforma, está perto de ser inaugurada, está bem bonita, assim, pelo que eu vi de imagens, está bem bonita, vai ser inaugurada esses dias. E começou a circular uma informação de que ela vai receber, acho que alguns órgãos da prefeitura passam a funcionar lá. E a informação que começou a circular em bastidor, em grupo de WhatsApp, é que vai haver um controle de entrada a essa Cidade da Criança, né? Por meio de catraca e cadastro com reconhecimento facial. Isso, por um lado, é justificável, porque já que vai ter né, você vai ter órgãos públicos funcionando, acho até que já existe, sempre existiu, acho que FUNCI, se eu não me engano, funcionava lá, ou funciona. Por mais que você queira cuidar do espaço que foi recém-reformado, vale lembrar que aquele espaço público ele é frequentado por pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Situação de rua. Situação de rua, que frequentam o espaço. E o temor, né, que me foi relatado por algumas pessoas é que, com essa história de cadastramento facial, essas pessoas sejam barradas, sejam impedidas de utilizar um espaço público. Eu acho que vale a gente ficar atento. Eu procurei a prefeitura para ter mais detalhes. Ainda não consegui detalhes suficientes, mas a informação que eu tive hoje da assessoria da prefeitura é de que eles não serão impedidos de entrar, com certeza. Não existe catracas ainda, mas a expectativa é que haja, por uma questão de segurança, mas assim, ainda falta alguns esclarecimentos sobre como é que vai funcionar o acesso ao espaço, que é um espaço público, e um dos slogans da prefeitura, que é a Fortaleza é uma capital de todos, né? Então, acho que vale a gente ficar atenta aí a esse tema. São esses meus dois discunhãs. Muito bem. Inês, quer falar? Menino, quero. Manda. Discunhã. É sobre a pracinha que chama Praça do TRE, que é lá no bairro Luciano Cavalcante. Aí a pessoa que mora perto, no entorno, diz que a praça é um bom espaço, assim, tamanho e tudo, tem sombra e tal, mas totalmente descuidada. Diz que o mato, dessa altura, enorme, os matos crescendo, diz que tem uma pista lá para corrida, você não tem condição de correr, porque inclusive a pessoa mandou as fotos. Os matos dessa altura, buraco no chão, diz que é engraçado, é assim, que a praça é legal, tem os banquinhos, agora os banquinhos tudo olhando para a rua. Em vez de olhar para dentro da praça, foram colocados, sabe, todo mundo de costa para a praça mesmo. Aí tem os brinquedos de criança, todos quebrados. Atenção, prefeitura. É a praça que chama Praça do TRE, lá no bairro Luciano Cavalcante. E tem um problema lá? E cheio de... Agora eu vou dizer... A pessoa que estava reclamando disse que um monte de cachorros... Ah, eu ia falar disso, dos cachorros. Muito cachorro, um monte de cachorro. É uma eu amo mesmo. Cachorro, meu povo. Não, quer não, o pessoal dizer, eu amo os cachorros. Amo cachorro. Eu tinha um cachorro chamado Ringo. Eu era apaixonada por ele. Ele tomava conta, eu levava ele pra praia, ele tomava conta das minhas coisas. Mas eu sou louca pro cachorro. A Vitória, ai, mano, morreu de câncer, coitado, chorei tanto, sou louca pro cachorro. Mas lá tem um monte de cachorro abandonado que faz até medo pras crianças, porque ninguém sabe como é cachorro, né? A praça Não, cachorro eles saem correndo mesmo. Sai correndo, pois assim, é. Você vai ali andar... Eu já andei ali Isso, com a pronto. cachorrinha, por exemplo, vai passear com o cachorro. Eles vão atrás, eles correm Não mesmo. é? Pois é. E é perigoso. Cachorro brasileiro é bom demais. É, né? a flecha Os bichos são andou tudo lá. A flecha andou lá, ela tinha medo.
Coisa, olha aí a pobre da Flecha. Flecha é leite. Que eu lembrei, a última viagem que eu fiz de férias foi para Buenos Aires. Mulher, os cachorros lá tudo lesados, os bichinhos bem quietinhos. Nem parece os caramelos daqui, o doido que corre atrás do povo, e são tudo sapeca. Os cachorros lá, mulher, tudo leso. Tudo gente. Toma droga? Calminha, assim, ninguém fica correndo atrás de moto, correndo atrás de bicicleta. Os da cachorro, não, e ali é perfeito, porque fica, de fato, é um matagal, os bichinhos ficam protegidos, pronto, eles ficam ali de boas. Pois tá aí a nossa reclamação, viu, organização da matilha. E tem outra que eu fiquei horrorizada, recebi os vídeos, vi os vídeos também naquele perfil Benfica. Rapaz, é na rua Francisco Pinto. Acabam os bares dali, os restaurantes fecham. Aí fica o povo no meio da rua, aquele som, naquelas Kombi, com as paredão, coisas, que é proibido. Paredão de proibido, som. Ninguém vê no Benfica. Rua Francisco monte Pinto. De casa, gente idosa morando. Claro, ali é um bairro de gente idosa, sim. Aquelas casinhas ainda, né? No tempo do Bumba. Aí ligam pra polícia, mesmo que nada. Mas a pessoa disse que era 4 horas da manhã, ligando, continuando ligando. Como é que a pessoa foi pode no Fortaleza dormir? Ordinária que eu vi. Pronto, Fortaleza tem outra párea do Benfica e também recebi. Isso é um absurdo. Não tem polícia. Por que a polícia não vai lá? Aí a polícia chegou lá depois de um tempo, aí dispersou o povo. Foi. Não, disse que até 4 horas da manhã ainda estava barulheira. E eu vi o vídeo do pessoal fazendo zoada no meio da rua, para lá e para cá. Rua Francisco Pinto. Tá aí. Cadê a polícia? Não, pelo amor de Deus, o povo quer sossego. Tem gente que mora, tem gente ali, é muito idoso. Muito idoso, criança, cachorro, tudo. Não é para ter aqui no meio da rua, não. Absurdo aquilo. Eu tenho... Pronto, os desabafos foram bons. Eu vou ficar com a recomendação que eu herdei da Evelyn. Bem boa. Vou ficar com a recomendação que nesta quarta-feira, dia 6, e no dia 7, quinta-feira, acontece aqui em Fortaleza o Seminário Nacional pela Alfabetização, no Hotel Gramareiro. E aí vão ter vários painéis, debates, vai estar o Camilo Santana, que é ministro da Educação, vai estar um bocado de gente. Secretário de Educação Básica do MEC, presidente do INEP, governadores, senadores, prefeitos. Então, assim, a pauta da educação vai estar em Fortaleza nesses 2 dias. E vale lembrar que tem um resultado positivo que o INEP comemora bastante, que é o aumento do índice de alfabetização na idade certa, que é uma das linhas aí que conduzem a gestão do Camilo Santana, que implementou primeiro no Ceará, né, o Cid Gomes, desde a época do Cid, e depois, em termos nacionais, está chegando aí a quase 60% das crianças, Camila, sendo alfabetizadas no segundo ano. Tu sabia que eu ainda me surpreendi com esse número? 59% dos estudantes, em 2024, esse dado, estavam alfabetizados aos 7 anos no ensino fundamental. É uma variação positiva em relação a 2023, que foi 56%. Mas eu ainda acho baixo, cara. Baixo, 59%. Ainda tem 40% das crianças que não conseguem se alfabetizar na idade certa, né? Não conseguem. Eu fiquei surpresa. Então é um tema que tem que ser discutido, né? Tem que ser discutido com seriedade. Então vai ter esse momento aí para quem quiser participar, dá um pulo lá e vai ver. Aí eu tenho uma outra recomendação que eu ia recomendar na semana passada, aí o nosso episódio se prolongou demais, eu não fiz, mas hoje dá tempo. Tem um livro de um cearense chamado Jader de Carvalho. Inês conheceu o Jader? Você falou, menina. Falei do Aldeota? Falou, tá ficando. Não me lembro, não. Não falei, não. Falei que ia falar, Inês, mas não falei, não. Eu não lembro, não. Não falei. Eu comentei contigo que ia falar, mas não falei. O Aldeota, ele Você que é a mais broca daqui, de nós 3. Eu tô broquinha, não vou nem mentir. Pode até ser que tu tenha falado mesmo. Mas faz de novo. Eu não lembro, eu conheci o filho dele, né? O Cid Carvalho foi meu professor lá no jornalismo, professor de ética. Pronto. Ética de jornalismo. O Jader tem esse livro chamado Aldeota, que foi reeditado agora pela editora UFC. E eu fui ler e achei... Tem umas coisas muito interessantes para... Tipo, eu não sou do Ceará, eu não sou de Fortaleza oficialmente, mas moro aqui há muitos anos, mas tinham coisas que eu não sabia. E como é forte, como é evidente que a elite daqui do Ceará se construiu a partir do contrabando. E o livro traz isso. Olha. Então, que é uma reportagem ficcionalizada, ele não traz nomes, não dá nomes aos bois, né, aos responsáveis, mas sabe tudinho. E até hoje são as mesmas pessoas que estão no poder. E era contrabando de quê? De tudo. Cera de carnaúba, tudo que podia, tudo que dava. Tudo errado. Algodão, tecido. Isso. Olha, a Inês já sabe de tudo. Tudo que podia ser contrabandeado, eles davam um jeito de contrabandear.
e dava um jeito, assim, era café também, tinha tudo, tudo. E é um pessoal tudo que hoje, rico, os herdeiros... rica. Os herdeiros estão ricos e os herdeiros vêm com um discursozinho, né, moralizador, que eu acho tão fofinho. Então, demais. eu recomendo muito a leitura, meu povo. Recomendo demais. Editora eu acho UFC, Editora UFC. Antigamente foi ótimo a UFC reeditar esse livro, porque é muito importante, muito bacana. Aldeota. E vale Aldeota. muito, porque a gente também entende melhor porque os nossos portos são usados tanto para o crime. Porque desde sempre foram usados para o crime. Então, tem uma cultura do crime. Então, esses dias, o Jornal Povo fez um material muito bom do Cláudio Ribeiro, espetacular mesmo, mostrando por dentro qual é o esquema do tráfico de drogas que sai pelo porto aqui do Pecém, né, no litoral cearense. E eu falei, nossa, isso tem tudo a ver, porque desde sempre isso aconteceu. Desde sempre. Então, é muito interessante essas conexões. E não venham agora perderam mais ainda meu respeito a algumas pessoas que ficam agora abraçadas com esse discurso moralizador. Me poupe. Então, rejeite seu dinheiro, meu filho. Rejeite seu dinheiro porque, discurso de trabalho, de empreendedorismo. Isso. Da meritocracia. Bora terminar, pois é isso, exatamente. Daqui a pouco vai sair tudo aqui. Pois, gente, chegamos ao final de mais um episódio. Cheiro, não? Cheiro? Tem cheiro. Aqui eu tô sem cheiro. Eu já ia esquecendo. Mande cheiros, mande cheiros. Eu tenho cheiros. Mulher, eu também tenho. Mande, a outra como é egoísta. Ave Maria. Vou começar, Inês, enquanto tu procura aí. Não tenho muito, não. Eu vou mandar um cheiro pra Gilvaneide Santos, a Gil Santos, que é pesquisadora. Ela é autora do mini dicionário teórico negro brasileiro do pensamento de Sueli Carneiro. E a gente procurou a Gil institucionalmente, enfim, uma pauta de trabalho, do meu trabalho, e ela falou, ai, que legal, assim, tá trocando e-mail com uma das cunhãs, diz que ela fez a residência dela em pesquisa em São Paulo, diz que matava a saudade do Ceará pelo podcast. Então, Gil, beijo para você. Quero mandar um cheiro para a minha trinca de cunhadas, que são cunhanzetes, e elas escutam tudo. E não só isso, me mandam tanto. Se eu fosse botar o disco cunhã, tudinho cascatunda manda para mim. Corrinha, Dulce e Mirtz. E a Dulce é apoiadora fiel também do podcast. Então, um cheiro para vocês. E vou também dar um cheirão na Cris Ramos. Cristiane Ramos também é outra cunhanzete fiel, que faz tempo que não é cheirada aqui por nós. É isto. Meus cheiros, Mulva, M-U-L-V-A, Mulva, ou então Mulvinha, ela se chama dos dois do jeito. Pois um beijo pra tu, Mulvinha, pois eu vou mandar pra ti cerveja, tu tem cara de quem gosta de cerveja. E professor Giovanni e pra mulher dele, a Alana Sara, e pras filhas Lara e Giovana. E para a mãe dele, aquela senhora, a dona Luzia, que tem 78 aninhos. Aí o Giovanni achou de apresentar o podcast da gente para ela, sabe? Para aquela dona Luzia. Sim. E aí ela disse, que ela não entendia muito de política e tal, ficava escutando as coisas sem entender, né? Ele que disse. Aí quando ela ficou escutando, minha menina tá fã. Aí chegou pro filho dela e disse assim, quer dizer, Giovanni, que a gente é de esquerda, é? É o chá revelação, né? O chá revelação da ideologia. Pronto, a gente é de esquerda. Aí ela disse que gosta da gente. Assim, eu gosto muito. Como é que ela diz? A Inês fala muito popular. Dona Luzia, um beijo pra você. Eu quero lhe conhecer e dar um abraço assim, bem apertado, viu? Muito bom. Um beijão pra ela. Eu vou só mandar um cheiro pro Hermógenes, professor lá da UFC, que fez aniversário esses dias. Cheiro, Hermógenes, sou do fã também. Fiel também. Adoro sabe aqueles barulhos que eu reclamo aqui das motos? Pois daqui diminuiu mesmo. Olha! Deli Sátiro, assessora da MC, botou foi quente. Boa! Olha, desde sexta-feira, que tinha um que eu chamava supersônico, que você pensava que o mundo ia se acabar, pois desde sexta-feira que não tem mais. Olha aí! Pois ela mandou dizer que mandou os cabos de lá ficar fiscalizando. Essa Deli me mandou um beijo nela. Pois mande um beijo, valeu. Deli, bom saber, viu? Foi, bom saber. Pois muito bom. Essa que se rasgava. Pois desde sexta-feira que não tem. Olha aí, valeu. Descunha rendendo frutos. Pois, gente, brigadíssima por ter ficado aqui com a gente até agora. Obrigada demais.
Lembrando, quer apoiar as cunhãs? Apoia as cunhãs, né? Daqueles 3 jeitinhos que você já sabe. Pode ser pelo site apoia.se/ascunhaspodcast. Pode ser pelo Pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com. Ou então pode ser pelo Orelo. O jeito que você quiser e espalha a palavra, é isso mesmo. Brigadíssimo por estar com a gente. A produção do episódio foi feita por mim, Camila Fernandes, pela Emília Rebouças e pela Inês Aparecida. O apoio nas redes sociais é feito pela empresa Ponto Indie. A gravação, edição, pãezinhos, moranguinhos, uvinhas, é a Pro Produções, que a gente chama de paixão. A trilha sonora é Barbada Gagá da banda Breculê. E é isso, a gente se vê na próxima semana, viu? Tchau! Tchau!